havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo Senhor. E isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E, vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhe havia sido dito. Pai Santo, a Tua palavra foi lida, Pai. Aplica a Tua palavra em nossas vidas, nossos corações, e nos ensina, Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus, para a Tua glória. Amém. Irmãos, nós estamos diante de um texto falando sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo e o que aconteceu ali em Belém. E esse texto é bastante propício, final do ano, onde se comemora o Natal, e todo mundo fica sensível, né? Dodói, né? As pessoas, nasceu Jesus, o outro porque não ganhou presente, o outro porque ganhou demais. Então é complicado, e final de ano a sensibilidade toma conta da população. E uns porque não ganhou, outros porque ganhou, e assim por diante. Mas eu quero meditar com os irmãos nessa noite sobre o título aqui do versículo 10, onde o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Boas novas de grande alegria. A salvação, irmãos, é para ser uma alegria constante na vida do cristão. O Evangelho é as boas novas da salvação, é as boas novas da paz. Irmãos, nós estamos vivendo uma época que as pessoas não se alegram mais pela salvação. A salvação tem sido descartada como objeto secundário, enquanto na verdade a salvação é a obra principal de Cristo em favor das nossas vidas. E eu sempre vou bater nessa tecla: salvação está em primeiro lugar na minha vida e na tua vida. Se você não estiver preocupado com a tua salvação, o diabo dá. Porque o diabo está doidinho para te levar para o inferno. E ele leva mesmo. Não tem negócio não. O diabo não brinca, está aí doido para pegar. Então as boas novas de grande alegria. Os pastores aqui, eles se alegraram, o povo se alegrou. Mas irmãos, nós vemos algumas coisas importantes nesse versículo 8, que eu quero discorrer com os irmãos aqui nesse versículo 8. Diz aqui: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite seu rebanho. Em primeiro lugar, irmãos, o que nós vemos nesse texto é que preguiçoso nunca participou das revelações de Deus. Nunca! Preguiçoso nunca participou das revelações de Deus. Todos os homens de Deus que você encontra na Bíblia Sagrada estavam trabalhando.
Todos, sem exceção. E nós vemos aqui que esses pastores, veja bem, eles estavam no cumprimento do dever deles. Eles estavam lá, cuidando de suas ovelhas, dos seus afazeres, e receberam de Deus essa revelação maravilhosa. As pessoas querem ter revelação de Deus e bênção de Deus hoje, sem vir à igreja, sem cultuar Deus. Querem que Deus faça da maneira que elas querem. Deus me conhece, elas dizem assim: Deus me conhece, Deus sabe como eu sou e Deus me aceita. Engano e mentira do diabo. É isso que o diabo quer para a tua vida. O diabo sabe enganar. De manhã eu preguei sobre isso, sobre o bonito, sobre o belo. O que o diabo está fazendo com as pessoas. Como diz o apóstolo João na sua primeira carta, capítulo 2, do verso 15 a 17. Ele sabe que existe no mundo 3 coisas que levam o homem à desgraça: concupiscências da carne, concupiscências dos olhos e soberba da vida. Isso está levando de montão para o inferno. E as pessoas, está tudo bem. Não existe mais alegria pela salvação, não existe mais gozo, não existe mais sentimento pela obra de Cristo. Então os pastores receberam a revelação porque estavam trabalhando. Meu irmão, se você quer que Deus fale com você, é na igreja, é onde você está cultuando a Deus. Se você quer receber uma revelação de Deus, é quando você está fazendo alguma coisa para Deus. Se você não estiver fazendo nada para Deus, Deus nunca vai se manifestar para você. Ah, pastor, mas Deus já fez isso. Pela sua infinita misericórdia e bondade, Ele pode até fazer, mas Ele não tem compromisso com isso não. Então os pastores receberam de Deus essa revelação porque estavam trabalhando. Preguiçoso nunca participou das grandes revelações de Deus. Por que isso, irmãos? Porque as revelações geralmente acontecem na hora de serviço prestado a Deus. Quando foi que Deus manifestou para Zacarias, pai de João Batista, que ele seria pai? Velho, a sua mulher estéril. Quando foi? Quando a Bíblia fala que ele estava ministrando no templo. O anjo trouxe a revelação: você vai ser pai. E vai colocar o nome dele de João. Irmãos, como diz o pessoal no mundo aí, hoje já não é o cachorro que come a salsicha, e a salsicha está comendo o cachorro. Está invertendo tudo. Tudo está se invertendo. Irmãos, vamos acordar para a vida. Satanás está enganando as pessoas e as pessoas estão sendo iludidas. Ah, mas eu vi no Facebook, eu vi não sei aonde. Você viu mentira sendo ensinada, pregação falsa, mentirosa, Satanás usando lábios de pessoas para seduzir as pessoas para o inferno. Porque hoje as pessoas não creem mais no inferno, não creem mais no pecado, não creem mais no diabo. Então as revelações acontecem, geralmente acontecem na hora que o serviço está sendo prestado por você. A hora que você estiver na presença de Deus, aí Deus vai te revelar. Outra coisa, irmãos, só houve revelação quem está acordado. Por que os pastores estiveram aqui, ó? Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante os visitas da noite seu rebanho. Só houve revelação quem está acordado. Quem está dormindo o sono da indolência? Quem está dormindo o sono da ingratidão? Quem está dormindo o sono, irmãos? O sono da insatisfação? Deus não tem compromisso não, irmãos. De jeito nenhum. Você está enganado. Os pastores tiveram essa revelação porque estavam acordados, cuidando do rebanho deles. Ouviram por causa disso, senão não tinham ouvido também não. Quanta gente tinha em Belém naquela época? Não ouviram nada, por quê? Estavam dormindo. O que acontece hoje, irmãos? A Bíblia fala naquele símile lá de Mateus capítulo 25, que não é uma parábola, é um símile, é uma comparação. Embora existe escrito parábola das 10 virgens, mas não é. Parábola é um ensinamento.
um símile na comparação, o reino do céu será semelhante a 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Ali, naquele símbolo, Jesus fala sobre as virgens prudentes e as virgens loucas, só que a Bíblia deixa bem claro: e todas dormiram, todas tosquenejaram. Só que existe uma diferença em quem dorme espiritualmente e quem dorme o sono do corpo físico. Cansaço de corpo nós sentimos, agora cansaço espiritual, dormir o sono da morte espiritual, irmãos, é prejuízo para a tua vida. É prejuízo para você. Os pastores aqui estavam acordados cuidando do rebanho, estavam trabalhando, receberam a revelação de Deus. Se você estiver acordado espiritualmente, Deus tem uma mensagem para você, para a tua vida e para o teu coração, para que Ele seja glorificado e exaltado através da tua vida. Outra coisa, irmãos, no versículo 9, versículo 10, diz aqui: e eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse, veja bem, o anjo veio. Nós temos aqui nesse texto o ministério angelical. A Bíblia fala em Hebreus que mulheres santas, sem saber, hospedaram anjos. A Bíblia diz em Hebreus 1,14 que os anjos são espíritos ministradores que trabalham em nosso favor. E quando a gente olha para essa questão aqui, nós vamos discorrer alguns textos aqui que eu quero que você entenda muito bem, que estamos falando de coisas espirituais profundas. Esse texto nos leva a uma dimensão espiritual profunda. As pessoas hoje estão dormindo o sono da indolência, o sono da incapacidade espiritual, que não acorda de maneira nenhuma. Mas a Bíblia faz as pessoas acordar. Lucas capítulo 1, versículo do 11 ao 20, você encontra aí o anjo revelando a Zacarias o nascimento de João Batista. Zacarias estava lá no templo, trabalhando, e o anjo chega lá e fala para Zacarias. E ele saiu mudo sem falar, e todos queriam saber qual era a visão. Irmãos, o ministério angelical existe, não deixou de existir. Nós não cremos, como existe alguma teologia do anjo da guarda. Os anjos são espíritos ministradores que trabalham a nosso favor. Nós sabemos que existe uma proteção. Não sei se é um anjo, se é 2, se é 10, se é 20. Mas nós temos a proteção angelical. E a Bíblia fala que são espíritos ministradores que trabalham em nosso favor. Como é que um anjo vai trabalhar em nosso favor se nós não estamos em comunhão com Deus? Zacarias recebeu essa revelação porque estava trabalhando em comunhão com Deus. Os pastores receberam essa revelação porque estavam cuidando do rebanho, acordado em comunhão com Deus. Mateus capítulo 1, do verso 20 ao 25, o anjo chega para José e fala para José: olha, não tema receber Maria, sua esposa não tema, sabe por quê? Porque ela é pura. Mateus capítulo 1, verso 20 ao 25, o anjo assegurou a José a pureza de Maria. Não tema receber ela não como sua esposa, porque o que está gerado no ventre dela é do Espírito Santo. Irmãos, parece que isso aqui é uma utopia. Não existe mais. Você sabe que às vezes você fala para as pessoas: Deus falou, você ouviu uma voz. Às vezes o anjo falando com você, ou Deus falando. E é Deus, quando o anjo fala, é Deus falando. A pessoa fala assim: Deus falou, Deus falou. Não acredito, porque nunca teve relacionamento com Deus. Como que a pessoa vai acreditar? Ouve tudo que não presta, tudo que não presta ouve. Ouve tudo, mas ouvir Deus falar, ouvir o anjo falar, irmãos, e Deus manda falar mesmo. Irmãos, eu tenho quase certeza que eu já tive um encontro com o anjo de Deus na estação de trem em Santo André. Eu tenho quase certeza que aquilo lá não era um ser humano, mas era um anjo de Deus. 6h20 da manhã, irmãos, naquela estação lotada de trem. Ali quando você
vai daqui para lá, está mandando ir para lá, chega na estação, descendo ali dos últimos vagão, você desce e vai subir, tem uma escada para subir ali. Eu quando comecei a subir lá, vem descendo o Senhor, bem escurinho, chega assim diz o Senhor teu Deus, homem. Porque eu não queria mudar para cá, onde eu estou morando até hoje. Irmãos, Deus não mudou, irmãos. Quem mudou foi a fé das pessoas e a confiança das pessoas. Ô irmãos, será? Deus falou com José, o anjo falou com José, não tem mais receber Maria. E por que não fala conosco? Alguma coisa está errada com a Bíblia? Não. Está errada é conosco. Outra coisa, irmãos, Mateus capítulo 2, verso 13. E eu quero que você encontre esse texto, você guarde na sua cabeça. Mateus capítulo 2, verso 13. O anjo, depois que José foi lá para o Egito, ficou lá com Jesus e Maria, o anjo alertou José. Aliás, no capítulo 2, verso 13, o anjo alertou José da trama de Herodes. Ó, os magos foram lá, falaram que nasceu o rei dos judeus. Agora no capítulo 2, verso 13, o anjo alerta José da trama de Herodes. Ele quer matar todo mundo. Foge daqui, suba daqui. Hoje as pessoas não são mais alertadas. Não existe mais alerta. Não existe mais um sinal de Deus. As pessoas estão vivendo da maneira... Mas não é assim não. Deus continua sendo o mesmo. Capítulo 2, verso 13 de Mateus, o anjo alertou José da trama de Herodes e foge daqui, porque ele vai matar, e matou mesmo. No capítulo 2 de Mateus, verso 19 e 20, o anjo agora chama José e fala assim, ó, aqueles que buscavam a tua morte morreram, pode voltar. Pode voltar. Aqueles que buscavam matar você, morreu, pode voltar. O anjo então contou a José sobre a morte de Herodes. Mensagens angelicais, mensagem de Deus. Deus falando conosco. Você ouve a voz, às vezes você vê a pessoa, mas aqui é a voz de Deus falando. Oh, irmãos, como isso é importante na vida do ser humano e na vida cristã. No capítulo 2 de Lucas, no verso 8 ao verso 15, o anjo anunciou aos pastores o nascimento de Jesus. Daqui nós lemos aqui. Os anjos anunciou aos pastores o nascimento de Jesus. No capítulo 4 de Mateus, versículo 11, o anjo serviu Jesus durante a tentação no deserto. Jesus falou que nunca nos deixaria só, voltaria para nós, estaria conosco através do seu Espírito Santo. Mas muitas vezes, irmãos, pastor Manuel conta sobre de maneira que Deus livrou ele na passarela da Chieta ali. Pastor Manuel conta. Os ladrões não viram. Os ladrões viram o que ele não viu. Ele só deu boa noite, mas depois os ladrões contaram, boa noite, boa noite. Quem que ia acompanhando ele? Você acha que Deus não tem preocupação com você? Vai deixar você sozinho nesse mundo? Não, irmãos. Você que abandona Deus. Mas Deus não te abandona, não. Deus não abandona os seus filhos, não. Deus cuida dos seus filhos. Então, irmãos, no capítulo 4 de Mateus, veja bem, o Senhor serviu Jesus lá no deserto. No capítulo 22, verso 43 do Evangelho de Lucas, o anjo confortou Jesus lá naquele momento de agonia, lá no Getsemane, na oração, que saiu gota de sangue. A Bíblia fala que chegou um anjo e confortava Jesus. As pessoas hoje buscam conforto em profeta, a mensagem dos anjos, a visão das águas e tantas coisas que dizem, irmãos, o teu conforto vem do Senhor, o teu conforto vem do céu. Deus tem uma palavra de conforto para o teu coração. Ele pode falar através da Bíblia Sagrada, mas Deus pode falar também através de um anjo. Outra coisa que nós vemos aqui, irmãos,
Mateus capítulo 28, do verso 2 ao verso 6. Aquelas irmãs preocupadas que ia remover a pedra lá do túmulo lá para fazer aquela coisa que devia fazer Jesus. E a Bíblia fala que quando chegaram lá, o anjo já tinha removido a pedra. O anjo já tinha removido a pedra do túmulo e anunciou às irmãs a ressurreição do Senhor. E aliás, Hebreus fala que os anjos desejavam, Pedro aliás fala que os anjos desejavam a pregar o Evangelho. Mas Deus comissionou os homens. Por que isso, irmãos? Porque os anjos não iam dar tanta tolerância como o ser humano é obrigado a ter. Então, em Mateus 28, 2 ao 6, o anjo removeu a pedra do túmulo e anunciou a ressurreição do Senhor. Capítulo 1 de Atos, versículo 10 e 11. Os anjos predisseram sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a Bíblia fala que Jesus apareceu aos discípulos durante os 40 dias. E depois Jesus falou, vocês vão lá no monte que eu vou ser assunto ao céu, vou subir ao céu. E chegou lá, Jesus começa a subir, e os discípulos tudo de boca aberta. E o anjo fala assim, vocês estão maravilhados. E Jesus, se vocês estão vendo subir, é o que vai descer também. Irmãos, Deus está falando com a igreja sobre a segunda vinda de Cristo. Pelos sinais que estamos vendo no mundo, irmãos. As coisas estão acontecendo no mundo, irmãos, é para mostrar para nós, para a igreja, que Jesus está voltando. E um dos maiores sinais da segunda volta de Cristo é a apostasia religiosa. Porque Jesus foi bem claro na vida do Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Esse é um dos sinais. E Paulo deixa bem claro em 2 Timóteo, em 1 Timóteo, sobre isso, os tempos difíceis, os tempos do fim. Então nós vemos aqui também, em Atos capítulo 5, do verso 17 ao verso 20, quando o anjo liberta os apóstolos da prisão. Os apóstolos foram presos por pregar o Evangelho, e estão lá presos lá, para ser julgados. Mas um anjo vai lá e liberta os apóstolos. E quando as autoridades ficam sabendo, eles ficam apavorados. Então no capítulo 5, verso 17 de Atos, capítulo 5, verso 17 a 20, o anjo libertou os apóstolos da prisão. Em Atos capítulo 8, verso 26, o anjo enviou Filipe para o deserto para encontrar o eunuco. Olha o ministério angelical. Filipe está lá em Samaria no reavivamento, mais um avivamento que estava, ora, cura de enfermo, batismo com o Espírito Santo, cego vendo, coxo andando, e as pessoas se convertendo. Aparece um anjo e fala para Filipe, vai daqui lá para a estrada de Gaza que está deserta. Irmãos, só ouve e obedece a voz de Deus quem conhece a Deus. Para pensar um pouco. O Filipe, o pregador lá, multidão se convertendo, sinais acontecendo, e ouve a voz do anjo agora, sai daqui, vai lá para uma estrada deserta. Parece loucura. Parece loucura isso aí. Ô irmãos, mas quem conhece a voz de Deus, quem ouve a voz de Deus, irmãos, ele não tem isso como loucura não, ele tem isso como direção. Tem isso como direção, irmãos. Irmãos, nós estamos falando de coisas espirituais, de voz espiritual. Hoje existe muito tipo, como Paulo diz lá em Coríntios capítulo 14, existe muito tipo de voz no mundo. Mas você tem que discernir o que é espiritual. Porque Apocalipse fala exatamente, quem tem ouvido ouça. Todo mundo tem ouvido para ouvir qualquer coisa, menos ouvir a voz de Deus. E as pessoas parecem que têm prazer de não ouvir a voz de Deus, irmãos. Então, aqui em Atos capítulo 8, verso 26,
O anjo enviou Filipe para o deserto para encontrar com o eunuco. Sai daqui da cidade, dessa multidão se converteu, essa alegria toda, essa festa toda, cego vendo, coxo andando, tudo que acontecendo aqui, mas você vai lá para o deserto. Loucura! Não, irmãos, orientação de Deus. Lembra que o pastor Manuel pregou aqui quinta-feira? Foi que o pastor Manuel pregou. João Batista começou o seu ministério no deserto e terminou na cadeia. Hoje esse evangelho para as pessoas? Não, evangelho hoje é glamour, é moda, é status. Não, irmãos. Deus quer falar conosco em particular. Deus tem uma mensagem para o teu ouvido. É você e Deus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, dobra o seu joelho com sinceridade, abre o teu coração, derrama o teu coração, que Deus vai falar com você. Mesmo para dizer assim, você está errado, você precisa se consertar. E Deus fala, irmãos. Deus fala conosco. Outra coisa que nós vemos aqui no ministério angelical, Atos capítulo 10, versículo 3 a 8. Existia um homem tal de Cornélio, centurião. E esse homem, a Bíblia fala que ele é temente a Deus e fazia as grandes coisas. Mas esse homem, ele precisava falar com o apóstolo Pedro, falar com alguns dos apóstolos. E o anjo orientou Cornélio como deveria chamar a Pedro. E é interessante que ele estava orando, e quando ele manda o seu servo chamar a Pedro, Deus também dá uma visão para Pedro, e para Pedro vir exatamente lá. Então o anjo instruiu Cornélio a como chamar a Pedro. Irmãos, hoje existe a pregação que instrui, hoje existe a profecia que instrui, mas muitas vezes, irmãos, no nosso particular, Deus quer nos instruir através da voz do anjo. Irmãos, eu nunca esqueço 2008, irmãos. Não posso esquecer nunca. Eu estou saindo, irmãos, do 8º andar de um prédio ali na 15 de novembro, com problemas sérios para resolver no cartório. Deus, e agora o que eu vou fazer? Sair na 15 de novembro assim, sair na rua desse jeito aqui. Lá vem um casalzinho passando assim. A moça volta, vira para trás. Pastor, assim diz o Senhor teu Deus. Transmitiu a mensagem. Fui lá no cartório, deveria ir, resolver o problema. Irmãos, Deus não mudou a sua maneira de agir, irmãos. Deus continua falando com a sua igreja. Você tem que passar a ser crente para você crer. E você tem que estar, fazer como os pastores aqui, estar na obra de Deus, focado em Deus, trabalhando para Deus falar com você. Irmãos, Deus não mudou não, irmãos. Deus instruiu Cornélio, capítulo 10 de Atos, versículo 3 a 8, como chamar o apóstolo Pedro. E no capítulo 12 de Atos, Atos capítulo 12, verso 7, o anjo libertou Pedro da prisão. E esse texto é tão pregado, tão falado. Quando o apóstolo Pedro é liberto aqui, a Bíblia fala, veja bem, irmãos, que a igreja orava por Pedro, e quando o Pedro chega na porta batendo lá, não acreditaram que era o Pedro. Não é o Pedro, não, é o anjo dele, é a assombração dele. Não, irmãos, nós temos que crer que nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que quer falar conosco, e um Deus que convive conosco, irmãos. Atos capítulo 12, verso 7, o anjo liberou Pedro da prisão, e saiu de lá, e as pessoas nem viram como foi que Pedro saiu. Outra coisa, irmãos, Atos capítulo 12, verso 23. Esse texto aqui é pesado. Esse texto aqui é terrível. Atos capítulo 12, verso 23. Um anjo julgou Herodes por causa da blasfêmia, que ele não deu glória a Deus quando fala assim, esse fala como um Deus. Ao invés de ele dar glória a Deus, ele se regozijou. O anjo julgou ele e ele foi consumido de bicho. Atos
Atos capítulo 12, verso 23. O anjo julgou Herodes de blasfêmia. Blasfemou contra Deus, não deu glória a Deus. Quantas vezes, irmãos, nós também não estamos dando glória a Deus como deveríamos dar. Como os anjos fazem, glória, glória, santo, santo, santo. E nós, irmãos, muitas vezes no culto, nós não fazemos isso. E por último, irmãos, em Atos capítulo 27, versículo 23 e 24, Atos capítulo 27, versículo 23 e 24, o anjo confortou o apóstolo Paulo durante a tempestade do mar, todo mundo apavorado, sem comer, todo mundo desesperado, e o anjo confortou o apóstolo Paulo, ele comeu, aí ele falou para as pessoas, olha, nesta noite, apareceu um anjo de Deus, falou comigo, que ninguém vai morrer não, come para vocês tomar ânimo. As pessoas hoje não são confortadas pela pregação, as pessoas não são confortadas pelo Espírito Santo, e as pessoas não são confortadas pelo anjo do Senhor. Por quê? Porque não estão em relacionamento perfeito com a obra que Deus exige da vida de cada um, irmãos. Deus exige que cada um de nós, irmãos, façamos a nossa parte. Como diz o hino 16 no cenário. Morri na cruz para te salvar. O que você faz por mim? O que você está fazendo para Jesus? E para encerrar o ministério angelical, a Bíblia fala em Apocalipse 14, versículo 6. Presta atenção que no capítulo 2 de Lucas, versículo 9 e 10, o anjo traz a boa notícia. Mas no capítulo 14, versículo 6 do Apocalipse, assim como o anjo trouxe a boa notícia, lá em Apocalipse 14, 6, o anjo vai trazer a notícia da grande tribulação. O evangelho da grande tribulação, pregado pelos 144 mil judeus. Irmãos, diante desse quadro, nos leva agora a uma reflexão que nós devemos ter nesse versículo 10. Como devemos agir diante dessa boa notícia? Sabe, irmãos, quando se fala em agir, toda ação tem uma reação. Cada um reage de uma maneira. Sabe, irmãos, eu já vi pessoas que em treinamento, nossa, a pessoa se destacava. Mas quando chegava na hora do vamos ver, pessoas ficavam sem ação. Ficava que parecia uma estátua. Ei, vamos lá, rapaz. Irmãos, principalmente quando vê sangue, quando vê desgraça. As pessoas perdem, não tem ação. Fica sem ação. Na vida cristã é a mesma coisa. Como devemos agir diante dessa boa notícia? Uns agem, agradecendo a Deus, da sua maneira. Outros agem de maneira indiferente. Como eu já ouvi, eu não pedi para Jesus morrer em meu lugar. Eu não pedi para Deus mandar o filho dele em meu lugar para me salvar. Já cansei de ouvir isso. Já cansei de ouvir. Coitado dessa pessoa. Coitado dessas pessoas. Mas como devemos agir diante dessa boa notícia? Natal está chegando, os nervos estão sensíveis, a mente está sensível. Devemos guardar essa notícia no nosso coração, como Maria guardava. Salvação é para ser guardada no coração. É com sentimento de coração, sentimento de alma. Tudo em primeiro lugar no teu coração é a tua salvação. Sabe, irmãos, salvação tem que ser guardada como um tesouro, como um bom tesouro que você adquiriu, como um bom tesouro que você conquistou, não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Salvação tem que ser guardada, irmãos, da maneira que venha a agradar o Senhor. Então devemos guardar essa boa notícia
no nosso coração, irmãos. Mas hoje em dia, irmãos, o coração das pessoas estão repleto de outras coisas, mesmo da salvação cristã, da salvação em Cristo. O que é que você deseja, irmão, da tua vida? Eu desejo isso, isso, isso. Não, irmãos, nós temos que estar preparados para a vinda do Senhor, preparados para a volta do Senhor. A tua salvação é o teu melhor tesouro. Jesus falou uma coisa muito importante sobre isso. Aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Quando o teu coração está na tua salvação, o teu coração está no céu, da onde o Senhor virá buscar a sua igreja. Quando o teu coração está na tua salvação, você tem gozo e alegria de cultuar o Senhor, de adorar o Senhor. Quando o teu coração está na tua salvação, você tem prazer em celebrar ao Senhor. Como diz o louvor, celebrar com júbilo ao Senhor. Eu tenho prazer, sentimento de alma em glorificar e exaltar, não importa se sentado, se em pé, mas eu tenho adorado o Senhor. Não importa se é com dor ou sem dor, eu tenho prazer, tenho sentimento, tenho alegria. Como nós devemos agir diante dessa boa notícia? Guardar em nosso coração. Em segundo lugar, devemos glorificar a Deus de todo o nosso coração. Senhor, muito obrigado pelo Senhor me salvar. Muito obrigado pelo Senhor me encontrar. Começa a pensar onde você estava quando Cristo te encontrou. Começa a pensar. Começa a pensar da onde Jesus te tirou. Começa a pensar o que Deus já fez pela tua vida. Começa a pensar o que Deus já fez em teu favor. Guarda no teu coração, glorifica no teu coração. Senhor, obrigado pela minha salvação. Obrigado pelo Senhor ter feito tudo em meu favor. Você não fez nada, Deus fez tudo. Tudo é gratuito, salvação é gratuita. É pela fé na obra de Cristo. Irmãos, o evangelicalismo moderno agora tem tantas propostas. Duplo dízimo para dupla honra. Dá 10% para o Pai, 10% para o Filho, 10% do Espírito Santo. Faça isso, compra um terreno no céu, compra um tijolinho da casa própria, compra um saco de cimento da construção. Irmão, você não precisa disso não. O que Deus quer de você é a tua alma, o teu espírito, o teu corpo. Deus quer o homem completo para que adore a Ele, glorifique a Ele pela salvação executada lá na cruz do Calvário. Lá Deus mandou seu Filho, anunciou os anjos, nasceu Jesus lá em Belém. Mas um dia Ele foi levado para a cruz do Calvário para salvar nossas vidas. E hoje Ele está vivo, sentado à destra de Deus, no corpo glorificado, esperando o momento de vir buscar a sua igreja. Irmãos, vamos tomar cuidado com a nossa salvação, zelar pela nossa salvação. Salvação é regada com lágrimas e ela é adubada com oração. Salvação muitas vezes custa esforço. Jesus falou sobre isso. De João Batista até hoje, o reino do céu é tomado à força. Você tem que lutar pela sua salvação. Porque se você não lutar pela sua salvação, tem que lute para você perder a sua salvação. E nós temos que lutar pela nossa salvação. Como devemos agir diante dessa boa notícia? Essa notícia é o cumprimento das profecias do Velho Testamento. Quantas profecias falaram desse dia aqui, que Jesus ia nascer em Belém, como Moisés profetizou, e aconteceu mesmo. Mas quantas pessoas ouviram o que os pastores ouviram? Somente os pastores, porque não deram crédito à profecia do Velho Testamento. Por que as pessoas estão tão omissas espiritualmente hoje, irmãos? Porque não estão dando crédito às profecias do fim dos tempos. Porque quando Jesus nasceu, a Bíblia fala lá em Gálatas capítulo 4, verso 4, e vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. E quando vier terminar a era da igreja aqui na terra, Deus vai mandar seu Filho para arrebatar a sua igreja. E se nós não estivermos preparados, irmãos,
o que irá acontecer conosco? Irmão, já pensou você que fala para todo mundo que você é crente? Aí tem o arrebatamento da igreja. Aí sumiu todo mundo, aquele desespero no mundo todo, aquela coisa toda, aquele alvoroço. Aí encontra: e aí, rapaz, você não foi não? Não, não fui. Fiquei. E agora? E agora, irmãos? E agora, irmãos? A coisa vai ser terrível. A coisa vai ser terrível. Não vai poder se marcar pela besta, que vai direto para o inferno, se marcar pela besta. Se não se marcar, não vai poder comprar para comer e nem vender. E ser perseguido ainda. Sem comer. Vai abrir a torneira, vai sair sangue na torneira. A água vai ser contagiada, contaminada pela ira de Deus, pelas taças de Deus. E agora? Perseguição da besta, do anticristo, falso profeta, do capeta e do sistema político do mundo daquela época. Não, irmãos. Hoje é o dia da nossa salvação. Jesus te salvou para você ter um compromisso com Ele, para você glorificar e exaltar Ele de todo o teu coração e crer nas profecias que se cumpriram e nas profecias que estão se cumprindo e que irá se cumprir ainda. Como devemos agir diante dessa boa notícia? Irmãos, a dádiva da notícia é a nossa salvação eterna. Como é que eu vou agir? Senhor, muito obrigado pela vida eterna que o Senhor me deu através do nascimento, vida e morte do teu filho lá na cruz do Calvário. Jesus nasceu e morreu para te salvar. É a maior dádiva que você tem dessa notícia, é a morte de Cristo, e a salvação que você tem, a salvação eterna em Cristo. Quando se fala de eternidade, irmãos, nós não temos um discernimento bem nítido que é de eternidade, porque nós não sabemos o que é eternidade. Eternidade não tem começo, não tem fim. E tudo nesta vida aqui momentânea tem começo e tem fim. Mas a eternidade não tem começo, não tem fim. E Jesus comprou a tua alma lá na cruz do Calvário. Deus mandou seu Filho para nascer em forma de homem, para morrer em seu lugar, para viver e morrer em seu lugar, para que você tivesse vida eterna. Isso não traz alegria, não traz gozo? Então alguma coisa está errada com o teu pensamento. Como devemos agir diante dessa boa notícia? A atualidade da notícia é hoje. A todos os corações têm que ser tocados por essa notícia. Irmãos, se o Evangelho não tocar no coração do ser humano, irmãos, alguma coisa está errada. Eu não sou adepto de algumas teologias, mas sabe, irmãos, às vezes dá a impressão que tem pessoas quando ouvem a pregação e não sente nada no coração, dá a impressão que aquela pessoa já nasceu para ser condenada mesmo. Não é possível. Porque se o Evangelho de Cristo, a notícia da salvação, o que Deus fez por você, mandar o seu filho nascer em teu lugar, morrer em teu lugar, dar vida para você, isso não te tocar no teu coração, alguma coisa está errada. Mas Deus, irmãos, a atualidade da notícia, irmãos, é exatamente para todos os corações. E a maravilha dessa notícia? Qual é a maravilha dessa notícia para nós hoje? A maravilha dessa notícia é fazer os nossos corações felizes. Como diz aqui o versículo 10. Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Fazer corações felizes. Tinha um louvor antigo que dizia assim: não pode ser triste um coração que ama Cristo. Não pode ser triste um coração que ama Deus. Não pode ser triste, irmãos.
O evangelho que as pessoas ouvem e fica triste, pessoas saem da igreja muitas vezes até amargurada. Esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo, quando entra no coração da pessoa, traz alegria, traz gozo. Irmãos, é difícil você entender o porquê que os discípulos apanhavam, e ainda a Bíblia fala que eles se regozijavam em ter apanhado por amor a Cristo. Porque existia sentimento de coração, tinha prazer no que eles estavam fazendo para Jesus. Concluindo, irmãos, como você recebe a pregação do Evangelho? Não pergunto para você, como que eu tenho recebido a pregação da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo, da minha salvação, da minha comunhão com o Senhor, da minha redenção eterna, da minha vida eterna com Deus? Sabe, irmãos, nós materializamos tudo nesse mundo, mas não materializamos nossa fé. Às vezes você mora numa casa que tem um vazamento e a parede embolora, começa daqui. Aí você pega a Bíblia Sagrada e lá fala que você vai viver num lugar onde as ruas são de ouro e cristal. Mas começa a materializar a sua fé. Olha só, num lugar que você tem parede bolorenta, e lá você vai pisar em cima de ouro e cristal. Olha a diferença. O cristão só tem a ganhar, irmãos. O cristão não tem nada a perder, só tem a ganhar. É por isso que é importante você ter o teu coração na tua salvação. Porque você só tem a ganhar, você não tem nada a perder. Outra coisa, irmãos, o que você sente ao ouvir as novas de alegria? Pastor, para mim não é bem alegre assim não, porque amanhã eu tenho que trabalhar. Glória a Deus, que você tem que trabalhar. Eu trabalhei 40 anos e às vezes tenho até sonho trabalhando. Até sonho. Há poucos dias eu sonhei. Irmãos, E porque muita gente queria estar no seu lugar trabalhando e não está. Para as pessoas hoje até o trabalho é enfado, é canseira. Irmãos, salvação, irmãos. Dê glória a Deus. Amanhã é um novo dia, amanhã é uma nova história. Irmãos, mais uma semana iniciou hoje. E nós temos muita coisa, se Jesus não voltar, para nós desfrutarmos de Deus nessa semana. Eu quero que você ouça a voz de Deus, que você ouça a voz do Evangelho, mas que você seja grato a Deus pela tua salvação, que você testifique da tua salvação, que você bendiza a Deus pela tua salvação e que Deus vai ser glorificado pela tua salvação. Oh, irmãos, como a nossa salvação é importante para nós fazermos a diferença nesse mundo. Vamos ficar em pé.